Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar os fonemas, iniciando o nosso módulo de fonética. Começaremos pelo conceito de fonema, e cuidado para não confundir fonema com letra. Nem sempre uma letra corresponde a um fonema. Veremos as classificações dos fonemas. Existem as vogais, existem as semivogais, e cuidado para não confundi-las, e existem as consoantes. Também estudaremos os encontros vocálicos, o ditongo, o tritongo e o hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Também estudaremos os encontros consonantais e fecharemos estudando o dígrafo, duas letras que têm apenas um som. Vamos à aula? Fonema é a unidade mínima da fala, a menor unidade sonora da fala. Um fonema corresponde a um som, mas não necessariamente a uma letra. O conceito de letra e de fonema são diferentes. Isso é muito importante. O fonema é a unidade mínima da fala, a letra, a unidade mínima da escrita. Uma letra específica não corresponde necessariamente a um fonema específico. O fonema é um som, a letra é um sinal gráfico. Um fonema não corresponde a uma letra específica, pois uma mesma letra pode representar dois ou mais fonemas. Cachorro. O primeiro C tem um som de K, cachorro. Já em cigana, o C tem som de S, cigana. O X, em exigência, tem som de Z. Em xilografia, tem som de X mesmo. E em texto, tem som de S. Duas letras podem representar apenas um fonema. É o que chamamos de dígrafo. Já o estudaremos em detalhes. Chave, CH, duas letras que representam um único fonema, com som de X. Professor, os dois S's têm som de apenas um S. Exceção, XC, duas letras com som de S, apenas um fonema. O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Vizinho, parasita. Em ambos os exemplos, temos o fonema Z. No primeiro, representado pela própria letra Z. No segundo, pela letra S. Uma letra sozinha pode representar dois fonemas. Táxi. O X tem som de KS. Táxi. Uma letra, dois fonemas. Finalmente, existem letras sem som. Hospital. Não pronunciamos o H, é uma letra sem som, que não representa um fonema. Andar. O N é uma letra, mas não é um fonema, pois está ali só para indicar que a pronúncia do A é nasal, como se o A tivesse um tio, an. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. As vogais são os fonemas pronunciados com livre passagem do ar pela boca. A, E, I, O, U. Uma diferença em relação às semivogais é que as vogais têm uma pronúncia mais acentuada, é um som mais forte. Bola, imitar, olá, unido, espelho. Em todos esses exemplos, somente encontramos vogais e nenhuma semivogal. Atenção! Não se formam palavras sem vogal. Na próxima aula, veremos que a vogal é a base da sílaba. As semivogais têm som mais fraco. Sempre estão apoiadas em uma vogal. Sozinhas não formam sílabas. As semivogais mais comuns são I e U. Feitoria, fei. Qual é a vogal mais forte dessa sílaba? É o E, não? O I tem um som mais fraco, portanto, é a semivogal. Fauna, fau. O A é a vogal e o U é semivogal. Mãe, a semivogal é o E e o A é a vogal. Moita, moi. Notem que o som do O é mais forte. O I é a semivogal. Fui. O U se sobressai, logo a semivogal é o I. Atenção! O A sempre é vogal, sempre, sem erro, pessoal. Consoantes. Som formado por meio da presença de algum obstáculo no aparelho fonador. O som de P e B, por exemplo,
é formado pela união dos lábios, P, B. Encontros vocálicos, encontro entre as vogais e as semivogais. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, numa mesma sílaba. Os ditongos possuem duas classificações. São orais ou nasais, crescentes ou decrescentes. Usando uma linguagem simples e coloquial, os ditongos orais são pronunciados pela boca. Véu, cai, leito, ouro. Já os nasais são pronunciados pela boca e pelas fossas nasais. Muito, bem, João, mãe, amavam. A nasalização da pronúncia fica bem evidente se tentarmos pronunciar essas palavras segurando o nariz. Muito, bem, João, mãe, amavam. O som fica bem esquisito e diferente. O mesmo não ocorre com os ditongos orais. Posso segurar o nariz que o som continuará praticamente o mesmo. Véu, pai, leito, ouro. Notem que em bem e amavam temos ditongo no final das palavras, em e an. Em final de palavra, em e an são ditongos. Em, notem que existe um encontro do fonema e com o fonema i, em. E em ão é como se houvesse um o após a vogal a. Percebem? Ditongos crescentes são os que começam em semivogal e terminam em vogal. O som cresce. Glória, água, tênue, frequente. Observem que em água e em frequente, o U é pronunciado, formando ditongo. Quando o U não for pronunciado, constituirá dígrafo. Atenção a isso. Ditongos decrescentes são os que começam em vogal e terminam em semivogal. Mais, viu, contribui, chapéu, também. Uma última observação sobre os ditongos. Todo ditongo representará dois fonemas. Dois fonemas e não apenas um fonema, como ocorre com o dígrafo, ok? Tritongos é o encontro de semivogal mais semivogal e só nesta ordem, tudo na mesma sílaba. Não existe tritongo formado por vogal, semivogal, semivogal, ou por semivogal, semivogal, vogal, ok? Tritongos orais, Paraguai, Uruguai. Tritongos nasais, saguão, desaguam, quão. Hiato, encontro de duas vogais. Elas ficam em sílabas separadas. Saúde, ruim, faísca, cooperar, xiita, lua. Sempre que tivermos duas vogais idênticas, coladas uma na outra, a, o, e, i, teremos hiato, certo? Encontros consonantais. Os perfeitos são aqueles em que as consoantes se encontram na mesma sílaba. Ptolomeu. O P e o T estão na mesma sílaba. Imperfeitos. As consoantes ficam em sílabas diferentes. Pacto. O C e o T ficaram em sílabas distintas, repararam? Atenção! Para que exista encontro consonantal, é preciso que ambas as consoantes sejam pronunciadas. Dígrafo, portanto, não é encontro consonantal. Dígrafos. Duas letras que representam apenas um fonema. Os dígrafos consonantais são os seguintes: CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU e QU. Atenção a esses últimos. Só temos dígrafos com GU e QU se o U não for pronunciado, como em guerra e quilo. Em água e frequente, não há dígrafo, mas sim ditongo, pois o U é pronunciado. Dígrafos vocálicos. Ão, em, in, on, Observem que o M e o N aqui servem apenas para indicar a nasalização da vogal, como se ela tivesse um tio. Observe que eu pronuncio bambu e não bambu,
como nos casos em que o encontro AM forma ditongo, certo? Em ontem, on é dígrafo, mas a sílaba final, em, é ditongo decrescente, ok? Cuidado com isso! Para fecharmos o assunto fonemas, vamos fazer um pequeno exercício de contagem de letras e fonemas que nos ajudará a revisar e fixar os conceitos que vimos ao longo da aula. Vitamina. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e um igual número de fonemas. Cada letra da palavra vitamina corresponde a um fonema, a um som. Notem que o M e o N dessa palavra são pronunciados e não estão formando nem ditongo nem dígrafo. Próximo exemplo, passando. Também é uma palavra com 8 letras. Contagem dos fonemas. P, um fonema, A, outro fonema. Opa, cuidado! Agora temos 2 dígrafos na sequência, os 2 S's e o AN, sendo o N apenas indicador de nasalização do A. Por fim, outros 2 fonemas, D e O. Fazendo as contas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, 8 letras, mas apenas 6 fonemas. Tóxico. 6 letras, mas 7 fonemas, pois a letra X representa 2 fonemas. Tóxico. É o contrário do dígrafo. O X aqui é um dífono, uma letra, 2 fonemas. Agora estamos prontos para o estudo da sílaba. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!